É só para tentar falar um pouquinho do que ela trouxe, essa questão de ser autoritária com o filho para respeitar, né? Então, eu acho que, eu penso assim, que na verdade, porque ela ainda não encontrou um outro caminho, né? De fazer com que esse filho olhe para ela com esse respeito. Talvez ela ainda precise aprender a olhar um pouquinho mais para dentro e perceber aonde que ela também está passando dos limites com ela mesma, aonde que ela ainda precisa se respeitar um pouco mais. Eu entendo que isso é completamente desafiador, isso é desafiador para mim, eu acho que isso deve ser desafiador para a maioria das pessoas, né? Mas então, assim, olhar para isso, assim, para que meu filho me respeite, eu preciso ser autoritária. Será que, então, qual que está sendo o desafio dele me respeitar? E será que eu me respeito? Né? Será que eu me respeito o suficiente? Será que eu respeito os meus limites de maneira suficiente, né? O suficiente para expressar isso também para o meu filho? Então, acho que essa é uma primeira pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo, começar a investigar e olhar para isso. Será que eu estou respeitando os meus limites? E aí, e também daí trazendo um pouco dessa questão, né, de que a gente precisa ir mostrando, talvez com amor e com respeito para os nossos filhos, quais os limites, mostrar esse limite, olha, se fizer assim machuca, se fizer assim dói, se você fizer assim, a mamãe sente dor, a outra pessoa sente dor, e a gente não pode fazer isso com as pessoas. Então, assim, eu vou mostrando também os limites, não é ele vai fazer o que ele quer, né, mas talvez eu possa ir encontrando esse outro ponto de equilíbrio de trazer isso de uma maneira, sim, respeitosa, né? Não necessariamente autoritária. E aí eu penso que o primeiro convite é sempre olhar para dentro. Primeiro. E eu acho que casa muito com o que você falou lá na primeira pergunta, quando a gente começou, né? Dessa questão de olhar para as nossas, de pensar diferente, porque talvez eu simplesmente estou repetindo um padrão. Eu observo muito isso, assim, na minha prática. Às vezes eu faço porque fizeram comigo e é o exemplo que eu tenho, e talvez eu simplesmente repito sem nem pensar. Às vezes eu tenho um conhecimento que pode ser diferente, mas intuitivamente é como se eu agisse daquela forma, porque sempre foi assim, e é a referência que eu tenho, assim. E é realmente um exercício de analítico mesmo, de parar e refletir sobre o olhar para si e tudo bem de fazer diferente, né? Se permitir fazer diferente. Eu sinto muito essa dificuldade no meu dia a dia, assim, às vezes você fala assim, nossa, peraí, deixa eu pensar, dá para fazer de outra forma, né? Nem sempre porque foi assim. Sair do É um olhar automático, né? atento, exatamente. Eu acho que essa talvez seja uma segunda sacada, assim, fazendo a ponte do que foi falado lá no início para Legal. essa questão do agora, assim, eu acho que amarra muito. Mas, de toda forma, o ponto é comum, assim, primeiro, o que aquilo desperta em você? Eu lembro direitinho da primeira vez, quando a Cecília estava na introdução alimentar e ela não quis comer um dia. Eu falei, não vai comer. E a minha mãe ficou toda satisfeita. Isso mesmo, tem que zangar com ela para ela entender. E eu lembro que aquilo me fez mal. E eu achava ruim da minha mãe estar satisfeita de eu ter zangado. E ela falava para todo mundo que eu zanguei, falei que era pro Thiago zangar. E depois eu pensei assim, imagina como que deve ser horrível alguém tentar te enfiar comida goela abaixo. E você tá lá se colocando. E aí eu lembro que isso me marcou muito, assim, dessa questão do respeito. Eu me senti desrespeitosa fazendo, depois que passou. Uhum. Porque na hora foi minha reação inicial, assim, não, tem que comer, tem que comer. E depois eu senti assim, eu me coloquei no lugar do outro de me sentir desrespeitada, sabe? Então, esse exemplo sempre me vem, assim, quando eu me vejo repetindo um comportamento assim, esse exemplo sempre me vem à tona de, não, peraí, olha como é que eu senti quando isso aconteceu comigo, né? Aham. E aí eu acho que casa um pouco tudo isso que você falou, assim, de deixar, assim, respeitar o outro limite. Quando eu me respeito, porque aquilo não fez bem, inclusive, para mim, eu me Exato. desrespeitei, né? Exatamente, Eu acho Então, que. isso traz muito bem. Esse exemplo, acho que casa muito bem com um pouco dessa pergunta aí, né? Embora seja desafiador para todo mundo, né? Eu acho que fazer essa ponte, assim, às vezes a gente trazer um pouco do que a gente escuta, o que a gente lê, que igual você falou também, tem muito acesso à informação hoje. É fácil a gente descobrir novos caminhos, mas fazer essa ponte entre o que está escrito, o que eu ouço, o que eu faço, para o meu cotidiano não é Para a tão simples prática assim. é o grande desafio, né? Uhum.
E aí, para a gente encerrar aqui, eu fiquei pensando que isso também que você está sugerindo se transpõe para qualquer idade, não é só para criança pequena, né? Exatamente, assim. Para mim, essa questão de, independente, né? Eu não tenho filho adolescente, não tenho filho adulto ainda, mas eu penso que, assim, a resposta seja sempre essa, né? Da gente olhar para os nossos filhos com esse olhar curioso, a gente tirar o olhar de crítica, de medo que ele seja diferente do que eu gostaria que ele fosse, de julgamento, e simplesmente olhar para os nossos filhos, olhar e perceber do jeito que eles são, e perceber os nossos filhos na essência dele, né? Então, por exemplo, assim, muitas vezes um adolescente, sei lá, ele pode estar mais afastado porque ele não se sente aceito do jeito que ele é. E a partir do momento em que ele se sinta, de fato, acolhido e aceito do jeito que ele é, né? Quando eu quebrar, eu romper essa barreira, quando eu quebrar esse muro, que, né, desse meu olhar de crítica, de julgamento, de medo, olhar de medo, gente, né? De que esse menino não seja aquilo que eu achei que ele devia ser. Então, que faz com que o outro consiga se aproximar de mim e expressar aquilo que ele é, expressar a autenticidade dele, expressar a grande beleza, né? Expressar esse grande mistério único que só esse filho é, né? Independente da idade dele. É isso que eu penso que seja o caminho, né? Então, é importante que cada pessoa, que cada filho se sinta acolhido e pertencente nessa maneira única dele de ser. Independente. Então, e a gente pode transpor, né, essa pergunta para qualquer idade. Esse seria meu pensamento, embora eu não tenha filhos adolescentes nem adultos, né? A gente vai anotar tudo que vocês estão trazendo e toda semana a gente vai tentar abordar as questões que vocês estão colocando, porque é exatamente esse senso de comunidade, daqui a gente se fortalecer, né, Taimã? Enquanto comunidade, cada um trazendo sua dificuldade, com o que tem feito para dar certo, porque às vezes que funciona aqui não funciona aí, mas aí também tem outra alternativa que pode funcionar aqui também. Acho que essa interação é o nosso grande desejo, né? Foi o que movimentou a gente para abrir esse espaço aqui. E aí a gente se vê na semana que vem, né? Tá bom, então. É isso mesmo. Obrigada aí pela presença de todo mundo, obrigada pela participação. A gente vai procurar responder também todo mundo aí, tá bom? E um grande beijo para vocês. Obrigada, Laura, por essa parceria. Obrigada a todo mundo. Um grande beijo, gente. Um beijo. Até semana que vem.